Esse é o primeiro vídeo de uma série de aulas e estudos sobre o livro Conferências de Edimburgo sobre Ciências Mentais. Esse livro serviu como base de estudos do Bob Proctor e foi uma das indicações de leitura dele. Os aprendizados desse livro mudaram minha percepção sobre como a realidade funciona e espero que façam o mesmo por você. O livro de Thomas Trord foi escrito em 1904 e tem como objetivo principal indicar os princípios naturais que regem a relação entre ações mentais e condições materiais. Ele acreditava que a cooperação consciente com a inteligência expressa na lei da natureza era essencial e que a natureza nos obedece na medida em que obedecemos a ela. Thomas também enfatizava a importância do uso da mente subconsciente, uma ideia que tem paralelos no entendimento moderno da psicologia sobre a influência do subconsciente no comportamento. Se você é novo por aqui, aqui no canal eu compartilho meus estudos, aprendizados e percepções sobre o funcionamento da realidade. Eu sou a Cecília e esse é o Universo das Possibilidades, onde tudo pode acontecer, inclusive nada. Você já parou para pensar na diferença entre matéria e espírito? Provavelmente você vai afirmar, eles são coisas diferentes, mas exatamente no quê? A percepção geral que temos é que o espírito é algo vivo, enquanto a matéria é algo morto e inanimado. Por exemplo, qual a diferença entre esses dois peixinhos? Consideramos que um deles está vivo e o outro está morto. Mas o que realmente significa isso? Talvez você possa me responder que um se movimenta e o outro não se movimenta mais. Atualmente, a física quântica revela um universo muito diferente do que nossa experiência cotidiana sugere, onde objetos que parecem estáveis e sólidos são, na realidade, um zumbido de energia e movimento, quando observados mais de perto. Nenhum átomo que chamamos de matéria morta é desprovida de movimento. Por exemplo, mesmo esse pedaço de metal, que aparentemente é inerte, se olharmos subatomicamente, vamos observar um incessante movimento atômico e energético. Ou seja, não é eficiente separarmos vivo e morto apenas como um se movimenta e o outro não. A solução para compreender a vida e a morte, ou o espírito e a matéria, não reside na observação do movimento, mas talvez em uma comparação mais qualitativa do que quantitativa. Para entendermos melhor esse conceito, vamos analisar o seguinte cenário. Qual a diferença entre uma planta, um peixe, um cachorro e um ser humano? Todos estão vivos, certo? Mas qual é a diferença circunstancial entre eles? Podemos atribuir graus de vivacidade diferentes para cada um. Podemos dizer também que a diferença está no grau de inteligência que cada um tem. Por exemplo, se você está procurando um animal de estimação para te fazer companhia, é muito mais provável que você prefira um cachorro do que um peixe. Independente de como abordamos o assunto, sempre descobriremos que o que chamamos de vivacidade de qualquer vida individual é, em última análise, medido por sua inteligência. A inteligência ampliada concede aos seres a capacidade de autonomia em seus movimentos. Quanto mais avançada é a inteligência, mais refinado e sob controle consciente é o seu padrão de movimento. À medida que descemos na escala de inteligência, os movimentos tornam-se mais automáticos e menos influenciados por uma consciência deliberada. Essa descida é gradual, desde o auto-reconhecimento ampliado da personalidade humana mais elevada até aquela ordem mais baixa de formas visíveis, que chamamos de coisas, das quais o auto-reconhecimento está totalmente ausente. Percebemos então que a vivacidade consiste na inteligência, em outras palavras, na capacidade de pensamentos organizados, coerentes e úteis. Podemos, portanto, dizer que a qualidade distintiva do espírito é o pensamento. E como oposto a isso, podemos dizer que a qualidade distintiva da matéria é a forma. Não podemos conceber matéria sem forma, pois a matéria, para ser matéria, deve ocupar o espaço, e ocupar qualquer espaço específico implica necessariamente uma forma correspondente. É importante mantermos isso em mente para continuarmos nossos estudos. Essa distinção entre matéria e espírito, pensamento e forma tem consequências importantes. A forma implica em extensão no espaço e também em limitação. Já o pensamento não implica em nada disso. Agora pense em um elefante e em um rato. Qual deles tem mais vida? O tamanho e o volume interferem na quantidade de vida que cada um tem?
Se pensamos na vida como existente em qualquer forma específica, nós a associamos à ideia de extensão no espaço. Desse modo, poderíamos dizer que um elefante consiste em uma quantidade muito maior de substância viva do que um rato. Mas, se pensarmos na vida como o fato de simplesmente viva, não associamos a nenhuma ideia de extensão e percebemos imediatamente que o rato é tão vivo quanto o elefante, apesar da diferença de tamanho. Logo, forma não está relacionado à vida. A definição científica de tempo é discutida como o período ocupado por um objeto ao se mover de um ponto a outro no espaço. Com base nessa definição, se não houver espaço, não pode haver tempo. Portanto, a concepção do espírito, que é percebido como desprovido de extensão espacial e formas, também deve ser percebido como desprovido do elemento temporal. Descobrimos então o espírito como puro pensamento e não como uma forma concreta. Em outras palavras, o espírito é atemporal e não espacial, existindo em um estado constante de agora, que não é afetado pela passagem do tempo ou pela localização no espaço. Nada está distante de nós, seja no tempo ou no espaço. Tudo existe em um universal e eterno agora. A concepção oposta é de que as coisas se expressam por meio de condições de tempo e espaço, e assim estabelecem uma variedade de relações entre outras coisas, como volume, distância e direção, ou de sequências no tempo. Essas duas perspectivas são respectivamente do abstrato e do concreto, do incondicionado e do condicionado, do absoluto e do relativo. Entenda, eles não são opostos um ao outro, na verdade são complementares. O segredo está na combinação das duas concepções. O erro do idealista extremo é tentar realizar o absoluto sem o relativo. E o erro do materialista extremo está em tentar realizar o relativo sem o absoluto. Nós vimos até agora que a descida na escala da inteligência é gradual, que a diferença primordial entre um ser humano e um peixe está intimamente relacionada ao autorreconhecimento de sua própria vontade, com a capacidade de originar novas linhas de causação. Quanto mais elevado for o grau de vida, mais elevada será a inteligência. Podemos concluir, então, que o princípio supremo da vida também deve ser o princípio supremo da inteligência. Agora, perceba algo importante. Os avanços na ciência consistem em descobrir novas sutilezas de conexão dessa magnífica ordem universal, pois tudo já existe. A única coisa que fazemos é reconhecer essa inteligência suprema. Foi isso que Albert Einstein, Nikola Tesla e outros pensadores brilhantes fizeram. Observaram, reconheceram e traduziram. Se pensarmos na história física do nosso planeta, outra coisa fica evidente. Desde o início de tudo, a partir da matéria plástica primordial, nós estamos passando por incontáveis milênios de lenta formação geológica. Uma terra povoada pelas formas mais baixas de vida, seja vegetal ou animal. A partir desses primórdios rudes, um movimento sem pressa vem acontecendo, estágio por estágio. Observando essa progressão constante, fica claro que, independente de como possamos conceber a natureza do princípio evolucionário, ela proporciona de forma infalível o avanço contínuo da raça. Mas ela faz isso criando um número tão grande de cada espécie que, depois de permitir uma ampla margem para todos os possíveis acidentes com os indivíduos, a raça ainda continuará. Em suma, podemos dizer que a inteligência cósmica funciona de acordo com a lei das médias, que permite uma ampla margem de acidentes e fracassos para o indivíduo. Mas o progresso em direção à inteligência superior está sempre na direção de reduzir essa margem e tirar o indivíduo cada vez mais dessa lei das médias, substituindo-a pela lei da seleção individual. Por exemplo, a reprodução dos peixes está em uma escala que sufocaria o mar se todos sobrevivessem, mas a margem de destruição é correspondente. Portanto, a lei das médias simplesmente mantém a proporção normal da raça. A reprodução não é de forma alguma superior à sobrevivência. Portanto, pode ser considerado um fato que, à medida que a inteligência avança, o indivíduo deixa de estar sujeito a uma mera lei das médias e exerce um poder cada vez maior de controlar as condições da própria existência. Vamos então a uma distinção importante entre a inteligência cósmica e a inteligência individual.
O que diferencia uma da outra é a presença de força de vontade individual, ou seja, a capacidade de escolha e decisão consciente. A tarefa da ciência mental é verificar a relação desse poder individual de força de vontade com a grande lei cósmica, que provê a manutenção e o avanço da raça. O esforço da natureza tem sido sempre ascendente, desde o tempo em que apenas as formas mais baixas de vida povoavam o globo. E agora culminou na produção de um ser com uma mente capaz de raciocínio abstrato e um cérebro adequado para ser um instrumento físico de tal mente. A evolução que nos trouxe até esse momento presente funcionou por meio de uma lei cósmica das médias, um processo no qual o indivíduo não teve participação consciente. No entanto, se o homem quiser evoluir ainda mais, isso só poderá ocorrer agora por meio de sua própria cooperação consciente com a lei que o trouxe até o ponto em que ele está. Até o ponto onde ele percebe que essa lei existe. A partir de então, sua evolução deve ser pela participação consciente na grande obra, e isso só pode ser feito por sua própria inteligência e esforço individual. Ninguém mais pode crescer por nós. Cada um de nós deve crescer por si próprio. Agora preste atenção. É um grande fato que a natureza nos obedece exatamente na proporção em que nós obedecemos a ela. Se o eletricista tentar contrariar o princípio de que a eletricidade deve passar de um potencial mais alto para um mais baixo, ele não conseguirá fazer nada. Mas se ele se submeter em todas as coisas a essa lei fundamental, então ele poderá fazer aplicações específicas de energia elétrica que quiser. Isso nos mostra que o que diferencia o grau superior do inferior de inteligência é o reconhecimento de sua própria individualidade. Quanto mais inteligente for esse reconhecimento, maior será o seu poder. O grau mais baixo de autorreconhecimento é aquele que só percebe a si mesmo como uma entidade separada de todas as outras entidades. Já o grau mais elevado de autorreconhecimento é aquele que, percebendo sua própria natureza espiritual, vê em todas as outras formas aquilo que é ele mesmo em um modo diferente de expressão. A inteligência pode ser considerada inerente a uma substância primordial, que está na raiz da matéria mais grosseira, uma força autodirecionada, que define o ser de cada espécie e indivíduo. Podemos considerar aqui a inteligência como uma qualidade essencial do espírito, que é a substância primária de tudo que existe. Podemos então, por falta de uma palavra melhor, falar dessa inteligência primária, inerente à própria substância das coisas, como inteligência atômica. Agora, é importante que possamos distinguir esse modo de inteligência do espírito, a inteligência atômica, da inteligência individual. É por meio da resposta da inteligência atômica à inteligência individual que o poder do pensamento é capaz de produzir resultados no plano material. A inteligência se manifesta por meio da capacidade de resposta. O processo evolutivo, desde seus primórdios até o atual estágio humano, nada mais é do que uma resposta inteligente contínua à demanda que cada estágio do progresso faz para um ajuste entre si e seu ambiente. Ou seja, se reconhecemos a presença de uma inteligência universal que permeia todas as coisas, também devemos reconhecer uma capacidade de resposta correspondente. É aqui que entra a diferença entre o cientista mental e a pessoa sem conhecimento. O cientista mental faz uso dela, o segundo não pode usá-la, pois não a conhece, e então fica sujeito a quem a conhece e a usa. Bem, por hoje é só. Nós ainda temos muito a estudar, mas compartilha aqui comigo o que você está achando até agora. Está fazendo sentido? Nos próximos vídeos vamos dar continuidade a esse raciocínio. Agora, se concentre em assimilar o conhecimento que já foi passado nesse vídeo, pois ele é a base do conhecimento do ser humano que deseja se aprimorar como cientista mental. E pelo seu tempo, meu muito obrigada!